Oi, pessoal. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias. Na verdade, ele fez uma postagem contando que ele estava com os filhos assistindo Rei Leão. E que aí ele começou a fazer analogias, assim. Esse personagem é fulano, esse é cicrano, esse é beltrano. E aí ele percebeu que ele estava militando dentro de casa com os filhos. E aí a pergunta, quando é que a militância descansa? Quando é que a gente que abraçou uma causa diz que é hora de parar e descansar? A hora de não fazer nada, a hora de só observar. A gente não consegue. A gente não consegue. A militância não tem descanso. Por quê? Todas as causas as quais nós abraçamos para lutar não param de acontecer, as coisas não param de acontecer. As mulheres não param de ser maltratadas dentro das suas próprias casas, elas não param de perder os seus direitos, elas não param de ter toda a sua vida remexida quando ela é vítima. Ela tem ainda que provar que ela não é o que as pessoas dizem que ela é quando ela é vítima. Quando os homens que escolheram viver com outros homens, as mulheres que escolheram viver com outras mulheres, elas não têm descanso, a gente não tem descanso nessa militância, porque as pessoas não veem isso como uma coisa natural. E é natural. Eu amo uma pessoa, não importa se ela seja do mesmo sexo ou de outro sexo, e a gente resolveu viver juntos. A gente resolveu estar junto. E qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Então, assim, a militância não descansa. Falando do povo negro, como a gente pode descansar? A gente está vendo tudo o que tem acontecido nesse país. A gente tem visto o que tem acontecido fora desse país. Muita gente tem dito que o brasileiro se levantou por causa do que aconteceu com o Jorge fora do Brasil. E não é. É um estupim. A militância do povo preto no Brasil tem se mexido sempre, tem militado sempre, tem falado sempre nas redes sociais. Cada vez que acontece alguma coisa, as mães se juntam, a população se junta, todo mundo se revolta. A diferença é que a nossa maneira de protestar, nossa maneira de expressar essa revolta não é a mesma que acontece nos Estados Unidos por uma série de fatores. Mas o povo se revolta. E a gente não pode parar com essa militância, porque o crime não para, porque eles não param de matar o nosso povo, porque os nossos meninos estão sendo mortos a cada dia e cada dia mais novos. O futuro de um país, o futuro de um povo preto está sendo dizimado cada vez mais cedo. Fora o que já estão tentando acabar com a nossa cultura há muito, muito, muito tempo. Como é que a militância descansa? Como é que a gente pode repousar? Se até na hora do nosso repouso físico, do nosso descanso físico, quando a gente deita para dormir, isso continua batendo na nossa mente, isso continua doendo no nosso coração e a gente não pode parar de falar nisso. A gente não pode fechar os olhos e dizer que isso não está acontecendo porque não chegou na minha casa. Porque se a gente não fizer nada agora, enquanto está na casa do outro, uma hora isso vai chegar na nossa casa. E a gente não pode deixar passar. Eu ouvi absurdos essa semana. Eu ouvi um pastor negro, líder de uma igreja negra, dizer que a gente tem que lutar por todos. Sim, a gente tem que lutar por todos. Mas na fala dele, ele desmerecia a luta do povo preto. Gente, como pode isso? Nós sabemos que nós estamos sendo massacrados todos os dias. Nós estamos sendo mortos todos os dias. Cada vez que um dos nossos cai, é um pedaço nosso que vai embora. Cada vez que um dos nossos cai, é como se um filho nosso, um irmão nosso, o pai nosso, tivesse sendo tirado de nós. É um pedaço de nós. E eu sinto muito que algumas pessoas não pensem assim. Me dói também ver que outras pessoas acham que isso é normal.
Muita gente vai dizer que é mimimi, muita gente vai dizer que a gente quer conversa, mas não é. A estatística tá aí. E eu não vou citar estatística aqui para ninguém, porque em qualquer lugar vocês acham isso. Eu tô aqui para falar da minha revolta contra isso, contra o que tá acontecendo e contra as pessoas dizerem, esse povo se levanta e vai pra rua. Tem gente que se levanta e vai pra rua, tem gente que milita na internet, e a militância é tão importante quanto esparramar o que acontece, esparramar a nossa luta, esparramar a nossa revolta, falar para todas as pessoas o que está acontecendo. A militância da internet não é importante? É importante sim. A militância na vida real, aqui no dia a dia, é importante? É tão importante quanto. Não tem como dizer que um é importante e o outro não é. A militância não descansa, porque todas as coisas voltadas contra nós, contra as nossas lutas, contra os nossos levantes, também não descansam. A gente não pode deitar e dormir tranquilo, porque isso dói na gente, isso machuca a gente. E se a gente não falar, isso dói mais, isso machuca mais. Então, vou dizer uma coisa para vocês, isso sempre aconteceu. A militância sempre esteve em pé. E sempre vai estar, e cada vez mais estão levantando grupos que se colocam contra situações de morte, contra situações de risco, contra a situação de fome, porque militar contra a fome, falar contra a fome, fazer alguma coisa contra a fome também é militância, e a gente tem se levantado e a gente não vai parar, a gente não vai parar. E aqui eu termino fazendo um convite. Você que até agora achou que a militância não precisava de você, que os grupos não precisavam porque você é só um, é de um em um que a gente faz uma multidão. E cada voz é importante nessa luta, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, seja pelo Twitter, seja na rua, seja colando cartaz no seu portão, colocando bandeira branca na sua porta. Qualquer forma de militância real e sincera é importante. Vem lutar com a gente, tá bom? A minha revolta, mas ao mesmo tempo é a minha esperança de que esse grupo vai estar tão grande, cada grupo de militância vai estar tão grande, que um dia quem está cometendo todas essas atrocidades vai ter que se render. Tá bom, gente? É isso por hoje. Beijo.